Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E como sempre eu esqueço de falar qual é o chá que eu estou tomando. Dessa vez eu lembrei, e é capim cidreira com hortelã e mel, né? Já é de lei, sempre tem. E eu preciso até comprar mais chá, né? Porque eu acho que os chás estão ficando sempre iguais. E quando não são chás iguais, é energético. Então, Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos para a história de hoje. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu no dia 15 de setembro de 1890 na cidade de Torquay, no condado de Devon, na Inglaterra, e era a filha mais nova de Frederick Alva Miller e Clara Margaret Miller, tendo dois irmãos mais velhos, sendo uma menina chamada Madge e um menino chamado Monty. E a família era uma família de classe média alta, então eles tinham uma vida muito confortável. E apesar de sua mãe achar que ela não deveria aprender a ler até os 8 anos de idade, a Agatha era uma menininha um tanto quanto curiosa. E pasmem, mas ela aprendeu a ler sozinha com apenas 4 anos de idade. Pois é. E quando finalmente chegou aos 8 anos de idade, onde ela teria sua educação, sua irmã foi enviada para um internato, mas Clara decidiu que ela deveria receber sua educação em casa, sendo supervisionada pelos pais e também pela irmã quando ela estivesse em casa. E foi dessa forma que a Agatha melhorou sua leitura, escrita, aprendeu aritmética básica, que por sinal ela gostava bastante, além de música, onde ela aprendeu a tocar piano e bandolim. Agora eu me senti um tanto quanto inútil. Infelizmente, em 1901, seu pai acabou ficando muito doente e essa doença só ia aumentando, até que em novembro daquele mesmo ano ele morreu de pneumonia e doença crônica renal, e isso abalou completamente a família. Afinal, eles eram uma família muito unida, tinham uma relação muito boa e do nada o pai não estava mais ali. E isso abalou tanto a Agatha em específico, porque mais tarde ela disse que esse foi o momento que marcou o fim da sua infância, sendo que ela só tinha 11 anos de idade. E com a morte de Frederick, que era o pai, a situação financeira da família não estava tão boa, meio que cada vez ia piorando, principalmente porque naquela época mulheres não podiam trabalhar, não podiam ter essa liberdade que hoje em dia nós temos. Então, quem sustentava a família era ele, e ele falecendo, não tinha a pessoa para sustentá-los. No ano seguinte, Madge acabou se casando e se mudando para Cheshire, e Monty, que era o irmão mais velho, ele também se mudou, só que ele foi para o exterior para servir no regimento britânico, fazendo então com que Agatha e sua mãe passassem a morar sozinhas em Ashfield. Em 1902, ela começou a frequentar a escola de meninas da senhorita Guyer em Torquay, mas como ela não estava acostumada com toda aquela disciplina, visto que até então ela só tinha estudado em casa, foi um pouco difícil essa adaptação em um ambiente mais disciplinado. Em 1905, sua mãe a enviou para Paris, super chique, onde ela passou a frequentar vários internatos que tinham treinamento específico na voz e também no piano. Porém, ela percebeu que ela não tinha o temperamento e o talento para se tornar uma pianista profissional de concerto ou até mesmo uma cantora de ópera, que naquela época era o seu grande objetivo. Então, quando ela terminou seus estudos, ela voltou para a Inglaterra, onde infelizmente ela encontrou sua mãe doente, e nisso elas decidiram passar o inverno de 1907 e 1908 no Egito. E ao voltarem para a Grã-Bretanha, ela continuou com suas atividades sociais, escrevendo e atuando em teatros amadores, chegando até a ajudar a montar uma peça com suas amigas, chamada The Blue Beard of Unhappiness, e finalmente, aos 18 anos de idade, ela escreveu seu primeiro conto chamado The House of Dreams, e isso enquanto ela se recuperava de uma doença que fez com que ela ficasse de cama.
Mais tarde, sua biógrafa chamada Janet Morgan disse que apesar das infelicidades do estilo, a história era bem convincente. Depois disso, ela continuou criando várias histórias e a maioria delas tinham foco em coisas que ela amava, como por exemplo, espiritualidade e o paranormal, que é o que a gente tanto ama. E entre eles estava o Chamado das Asas e o Pequeno Deus Solitário. E hoje em dia é bem doido pensar que na época ela foi rejeitada e muito pelas editoras e pelas revistas. E além disso, naquela época, pelo fato de ela ser mulher, era muito mais difícil ela publicar qualquer coisa. E por conta disso, todas as mulheres da época, inclusive Agatha Christie, ela teve que criar pseudônimos masculinos. Então, em algumas de suas histórias, ela assinava como Mac Miller, Nathaniel Miller e Sidney West. Nessa mesma época, a Agatha passou a trabalhar em seu primeiro romance chamado Snow Upon the Desert, sob o pseudônimo de Monossílaba, e aproveitou bastante de suas experiências em viagens para criar o enredo. Mas infelizmente, os 6 editores que ela entrou em contato na época a recusaram, falaram que não gostaram da história e que não iriam publicar de jeito nenhum. E foi então que sua mãe, Clara, deu a sugestão de que ela conversasse com o vizinho delas, que por sinal era um escritor chamado Eden Philpotts, o que foi uma ótima ideia porque ele super ajudou, encorajando ela a continuar escrevendo, porque realmente no começo nada é fácil e ela não podia desistir, porque senão realmente não iria dar certo. E ele até deu uma apresentação do seu próprio agente literário, porém ele também não gostou da história, ele a recusou, mas deu uma segunda ideia. Mas a Agatha não passava o seu tempo apenas escrevendo, como eu falei, ela aproveitava bastante suas experiências para criar os enredos de todas as suas histórias. Então, ela sempre estava viajando, indo em festas, passeios, caça, danças e até mesmo patinação. Nessa época, ela teve alguns relacionamentos de curta duração e um noivado que acabou não dando certo. Em outubro de 1912, em uma dessas festas, ela conheceu um homem chamado Archibald Christie, mais conhecido apenas como Archie, que era o filho de um advogado do Serviço Civil Indiano e era um oficial do exército que foi para o Royal Flying Corps em abril do ano seguinte. E os dois se apaixonaram loucamente, aquela coisa linda, paixão, amor, fogos de artifício, borboletas no estômago. E apenas 3 meses depois, Archie a pediu em casamento e ela aceitou muito feliz. Por conta da Primeira Guerra Mundial, Archie foi enviado para a França em agosto de 1914 e os dois se casaram na véspera do Natal na Emmanuel Church, em Bristol, que por sinal, toda vez que eu lembro desse nome, Emmanuel, eu lembro do caso da Elizabeth Smart. Mas essa história já é em outro quadro, então vamos voltar para o Chá das 6. E essa igreja ficava muito perto da casa da mãe de Agatha, Clara, que a esse ponto já estava com um novo namoradinho. E Archie, que era um homem muito bem sucedido, não demorou muito até que ele aumentasse de hierarquia, no caso subisse de hierarquia, e se tornasse um coronel. Então, em 1918, ele pôde retornar para a Grã-Bretanha. A própria Agatha acabou se envolvendo na guerra para poder ajudar de alguma forma e se tornou voluntária da Cruz Vermelha, passando a trabalhar no Hospital da Cruz Vermelha como enfermeira e depois como dispensadora após se qualificar como assistente. E seu serviço acabou em setembro de 1918, quando Archie foi transferido para Londres, onde o casal alugou um apartamento em St. John's Wood. O primeiro romance policial que Agatha escreveu foi The Mysterious Affair at Styles, em 1916, e apesar de o manuscrito original ter sido rejeitado por uma editora, alguns meses depois, um homem chamado John Lane decidiu dar uma chance para ela para publicar o seu livro, e ele trabalhava em uma editora chamada The Bodley Head. Mas, para que ele desse essa chance para ela teria que mudar o final, o que ela aceitou porque era uma grande oportunidade, era incrível e estava muito difícil, né? Então ela assinou um contrato que dizia que ela teria que publicar os seus próximos 5 livros com essa mesma editora, o que mais tarde ela disse que achou que tinha sido explorada. E esse romance policial foi publicado em 1920. A esse ponto, ela estava muito feliz com sua vida de casada, e em agosto de 1919 ela deu à luz a sua primeira e única filha, chamada Rosalind Margaret Clarissa,
que por sinal eu acho o nome bonito da peste. Meu Deus, ainda é chique, né? Rosalind, Margaret, Clarissa. Gostei. Logo em seguida, Archie decidiu deixar a Força Aérea e começou a trabalhar no setor financeiro da cidade, porém com um salário relativamente baixo, pelo menos com o salário que ele já estava acostumado. Em 1922, Agatha publicou seu segundo romance, chamado The Secret Adversary, e o terceiro, que foi publicado em 1923, se chamava Murder on the Links, além de alguns contos encomendados que ela fazia para a revista The Sketch. E definitivamente ela não tinha mais problemas em vender o seu trabalho, e com certeza aquelas editoras que recusaram tudo que ela fez lá no comecinho se arrependeram bastante. Ainda em 1922, ela e Archie se juntaram em uma turnê promocional ao redor do mundo para a exposição do Império Britânico, que durou 10 meses, e eles foram para a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Havaí e Canadá. E enquanto isso, Rosalind ficou sob os cuidados de sua avó, Clara, e também de sua tia, Madge. Ao retornarem, Archie voltou para o seu trabalho na cidade e Agatha fez o que ela fazia de melhor, continuou escrevendo bastante. E finalmente, após morarem em vários apartamentos de Londres, eles compraram a casa em Sunningdale, em Berkshire, que por sinal foi nomeada de Styles, exatamente como o nome da mansão do primeiro romance policial de Agatha. E essa casa é linda demais. Bicho! E tudo estava indo muito bem, melhor que isso, estava 100% perfeito, mas infelizmente as coisas mudariam drasticamente, porque em abril de 1926, Clara Miller, a mãe de Agatha, acabou falecendo, e elas eram extremamente próximas, conversavam sobre tudo. Então, essa perda acabou fazendo com que Agatha entrasse em uma depressão profunda. E em agosto, a mídia inteira estava falando sobre isso, mas não que ela estava passando por um luto, e sim porque ela teve um colapso pelo excesso de trabalho. E as coisas estavam para ficar ainda mais difíceis quando, em agosto, no mesmo mês, Archie pediu divórcio. Adivinhou por quê? Ele estava apaixonado por uma mulher chamada Nancy Neal, que era a sua secretária. Pois é. No dia 3 de dezembro, o casal acabou brigando muito feio, e isso porque Archie disse que iria passar um tempo, acho que um fim de semana, na casa de alguns amigos, sem ela. E mais tarde, naquela noite, Agatha Christie simplesmente desapareceu de sua casa em Sunningdale. Na manhã seguinte, seu carro foi encontrado estacionado em Newlands Corner com algumas roupas dentro e uma carteira de motorista vencida. No dia seguinte ao seu desaparecimento, o cunhado de Agatha alegou ter recebido uma carta dela dizendo que tinha ido passar uns dias em um spa para descansar e receber tratamento, mas os policiais não acreditaram que a carta fosse real. Mais uma vez, ela foi parar em todos os noticiários e a imprensa estava sedenta por escândalo. Pouco depois, um homem do governo pressionou a polícia para que eles fizessem uma busca, e um jornal ofereceu uma recompensa de 100 euros, que hoje em dia seria o equivalente a quase 38 mil reais. E após serem pressionados, 1.000 policiais, 15 mil voluntários e vários aviões vasculharam a região. E o desaparecimento de Agatha foi destaque na primeira página do The New York Times. Então, assim, foi coisa grande, e ela só foi encontrada 10 dias depois, mesmo com todas essas buscas e com tanta divulgação. Acontece que ela estava em um hotel chamado Swan Hydropathic em Harrogate, em Yorkshire, a cerca de 296 quilômetros ao norte de sua casa em Sunningdale, e ela tinha se registrado na recepção como Senhorita Teresa Neal. Sim, o sobrenome da amante de Archie. E sim, a carta que ela tinha escrito para o seu cunhado realmente era real, então se a polícia tivesse prestado atenção naquilo, ao invés de dizerem que era falsa, ela teria sido encontrada com muito mais facilidade. Ah, e tem mais uma coisinha. Uma coisinha assim, quase nada. Acontece que Archie também tinha recebido uma carta dela falando onde ela estava, mas ele queimou essa carta e continuou dizendo para todo mundo que ele não sabia onde ela estava. E depois, quando a encontrou, disse que ela estava tendo amnésia, que não estava se lembrando das coisas,
Mas aparentemente isso era verdade, ela realmente não estava lembrando de algumas coisas. Mas por que diabos ele queimou a carta? Não sabemos. No dia seguinte, Agatha foi para a casa de sua irmã em Abney Hall. 2 médicos diagnosticaram que ela sofria de uma perda genuína inquestionável de memória, porém, esse desaparecimento meio que dividiu a opinião das pessoas. Cada um achava uma coisa completamente diferente. Alguns, incluindo a sua biógrafa Janet Morgan, diz que acreditava que ela tinha desaparecido em um estado de fuga, que é basicamente quando você tem alguns lapsos de memória. Já o autor Gerald Case disse que ela tinha feito tudo isso para envergonhar o seu marido, porém ela não tinha percebido que talvez isso causasse toda a repercussão que causou. A outra biógrafa de Agatha Christie, chamada Laura Thompson, disse que ela provavelmente teria tido um colapso nervoso, onde ela tinha consciência de suas ações, porém ela não tinha controle do seu emocional. Enquanto isso, o público na época teve uma reação bem negativa, porque eles acreditavam que tudo isso teria sido uma estratégia de marketing para que ela promovesse os seus livros, ou, nesse momento, a imaginação foi um pouco longe, de que ela teria feito tudo isso para incriminar Ort de assassinato, no caso do assassinato dela. O que, na minha opinião, eu concordo com as biógrafas, que ela teve um colapso nervoso ou que ela teve um lapso de memória, considerando que em um período curtíssimo de tempo ela perdeu a mãe, ela perdeu o marido, ela descobriu que o marido a estava traindo e basicamente a sua vida inteira desmoronou. Qualquer um teria um colapso nervoso nessa situação. Em janeiro de 1927, ela viajou com sua filha e com sua secretária para Las Palmas, nas Ilhas Canárias, retornando 3 meses depois. E em outubro de 1928, seu divórcio finalmente foi finalizado e apenas uma semana depois, Ort casou com Nancy Neal. Mas felizmente, Agatha conseguiu manter a custódia de sua filha, Rosalind, porque querendo ou não, todo mundo a conhecia como Agatha Christie, e se ela mudasse ia ser todo um rolê muito difícil, as pessoas não iriam se acostumar, toda aquela coisa, então ela preferiu manter. Em 1928, ela deixou a Inglaterra e pegou o Expresso do Oriente para Istambul e depois para Bagdá. No Iraque, ela fez amizade com um arqueólogo chamado Leonard Woolley e sua esposa, e eles a convidaram para retornar às escavações em fevereiro de 1913. Acontece que nessa segunda viagem, ela encontrou um outro homem. Um homem chamado Max Mallowan, 13 anos mais novo que Agatha Christie. Arrasou. E sim, as coisas naquela época andavam muito rápido porque em setembro eles se casaram em Edimburgo. Por sinal, essa história tá me dando gatilho porque eu estou desesperada para viajar e essa deusa rainha viajava o tempo todo. Após o casamento, Agatha acompanhou Max em suas expedições arqueológicas e suas viagens continuaram ajudando e muito nos enredos de seus romances ambientados no Oriente Médio, como por exemplo o romance de 1934 chamado O Assassinato no Expresso Oriente, que por sinal tem filme e é muito bom, então assistam. E o Pera Palace Hotel em Istambul afirma que o livro foi escrito lá e eles até mantêm a sala de Agatha Christie como memorial. Ela e Max Mallowan viveram em Chelsea, primeiro em Creswell Place e depois em Sheffield Terrace. Em 1934, eles compraram a Winterbrook House, no vilarejo de Winterbrook, onde eles moraram o resto de suas vidas e onde Agatha escreveu a grande parte de suas histórias. E o casal teve uma vida bem tranquila, apesar de que naquele lugar a Agatha também era muito conhecida, mas meio que todo mundo respeitava, sabe? Não era aquele inferno da mídia o tempo todo enchendo o saco. Ela ficava na paz. De 1951 a 1976, ela atuou como presidente da Sociedade Dramática Amadora local. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela trabalhou na University College Hospital em Londres, onde atualizou seus conhecimentos sobre venenos, que por sinal foram utilizados com muito sucesso em seu próximo romance chamado The Pale Horse, que por sinal foi uma sugestão de Harold Davis, que era o farmacêutico-chefe do hospital. Acontece que em 1977, um caso real de envenenamento, um assassinato,
foi solucionado por conta desse livro, porque ele falava sobre alguns sintomas de envenenamento por talho, que era exatamente a substância que tinha sido usada para envenenar a pessoa. Ou seja, os médicos britânicos descobriram isso tudo e conseguiram solucionar esse caso, passando as informações para a polícia, por conta de um livro de Agatha Christie. Agatha Christie também foi eleita membro da Sociedade Real de Literatura em 1950 e, em homenagem às suas muitas obras literárias, ela foi nomeada comandante da Ordem do Império Britânico em 1956, que eu achei muito chique, mas não para por aí. Em 1961, ela foi premiada com o título de doutor honorário em literatura da Universidade de Exeter. Em 1971, 3 anos após Max Mallowan ter sido nomeado a cavaleiro pelo seu trabalho arqueológico, ela foi promovida a Dame Comandante da Ordem do Império Britânico, e após esse título de cavaleiro do marido, ela agora também podia ser denominada Lady Mallowan. Infelizmente, de 1971 a 1974, sua saúde ficou muito fragilizada, mas mesmo assim ela continuava escrevendo bastante. E o seu último romance foi publicado em 1973 e se chamava Postern of Fate, que, de acordo com alguns especialistas textuais, indicava que naquela época ela estava começando a sofrer com Alzheimer ou com algum outro tipo de demência. No dia 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos de idade, ela acabou falecendo de causas naturais em sua própria casa e foi enterrada no cemitério St. Mary's, em Chelsea, em um terreno que ela havia escolhido com o marido 10 anos antes. Seu funeral, obviamente, estava repleto de repórteres, e não apenas dos locais, mas tinha gente que tinha ido de longe. Em 1977, Max Mallowan se casou novamente, mas em 1978 ele também faleceu e foi enterrado ao lado de Agatha. Hoje em dia, Agatha Christie é conhecida como a Duquesa da Morte, a Senhora dos Mistérios e, claro, a Rainha dos Crimes. E logo no começo de sua carreira, uma repórter observou que todas as suas histórias eram possíveis, lógicas e sempre inovadoras, ou seja, ela mudou completamente o gênero. E seus livros foram traduzidos para dezenas de idiomas e venderam cerca de 2 bilhões de cópias em todo o mundo, ficando em terceiro lugar dos mais vendidos de toda a história, perdendo apenas para William Shakespeare e a Bíblia. Essa mulher era maravilhosa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente de qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.